Bom dia, graça e paz para você. Eu estava pensando um pouquinho sobre o amor de Deus por nós e o amor que Deus espera que nós estejamos repartindo com os nossos irmãos. Eu me lembrei daquele texto lá quando Jesus conversa com o apóstolo Pedro, lá em João 21, a partir do versículo 15, que diz assim: Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele lhe disse: Apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele lhe respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: Pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito pela terceira vez: Tu me amas. Ele respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: Apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo, quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Esse texto aqui já deu muita discussão, muita interpretação acerca desse texto. Até eu mesmo já cheguei a fazer alguns vídeos no passado acerca desse texto. Esse texto, para mim, ele fala muito sobre a questão do nosso amor a Deus e o nosso amor à igreja. Vamos entender isso aí. Se você vai lá para a língua original em que foi escrito o Novo Testamento, que seria o grego, dá para ficar muito claro isso. Por que Jesus pergunta para Pedro: Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? E o Pedro responde que ama. No final, Jesus: tu me amas? E o Pedro ficou triste porque Jesus perguntou: tu me amas? E ele disse: eu te amo. E parece que ficou a mesma coisa. É que aí nós temos duas palavras lá no original grego. Jesus, quando perguntava a Pedro: Pedro, tu me amas? Jesus usava uma palavra que nós conhecemos como ágape, que vem de Agã, que seria aquele amor que realmente vem de Deus, né? Essa ideia de um amor realmente muito forte, um amor, sabe, aquele amor assim sacrificial, aquele amor realmente de, olha, eu dou a minha própria vida por você. Então Jesus pergunta: Pedro, tu me amas? Com amor ágape, com amor sacrificial a ponto de dar vida? O Pedro fazia de conta que não via Jesus e o Pedro respondia, né? Quando o Pedro respondia tu me amas, ele usava uma outra palavra no grego que é o filéu. O que é o filéu? Uma amizade, gostar muito de um amigo. Só que gostar muito de um amigo não significa que você se sacrifica por ele ou dá a vida por ele. Então, Jesus perguntava: Pedro, tu me amas com ágape, a ponto de dar a vida por mim? Pedro respondia: Senhor, eu te amo com filéu, ou seja, eu gosto muito do Senhor, eu tenho uma amizade muito grande pelo Senhor. Aí Jesus vem novamente e pergunta: Pedro, eu quero saber se você me ama com ágape. Você está disposto, né, a dar vida por mim? O teu amor é o amor sacrificial? Pedro responde: Senhor, eu gosto muito do Senhor. Eu tenho uma amizade muito grande pelo Senhor. Eu sou apaixonado pelo Senhor. Aí na terceira vez, aí Jesus muda. Aí Jesus não usa o ágape. Jesus diz: Pedro, você me ama como amigo apenas, você tem uma amizade por mim, você só gosta de mim. Aí o Pedro se entristeceu, porque na terceira vez Jesus falou o que o Pedro estava dizendo e que o Pedro fingia de conta que não entendia o que Jesus falava. E aí o Pedro se entristece porque Jesus na terceira vez falou para ele: Pedro, você só gosta de mim, você só tem uma amizade, só tem um carinho por mim. E aí o Pedro se entristece e o Pedro diz: sim, Senhor, isso é verdade. Eu só tenho uma amizade, só gosto, só tenho um carinho pelo Senhor. Mas eu não estou a ponto de dar vida pelo Senhor. E aí Jesus disse: mas fica tranquilo, Pedro. É como se Jesus falasse: eu não estou te perguntando isso para te ofender, para te humilhar, para te deixar envergonhado. Eu estou perguntando isso para dizer para você: fica tranquilo. Vai chegar o dia que esse amor vai estar em você, esse amor ágape. E aí você vai estender as mãos e você até vai morrer por mim. Mas o que eu queria chamar a sua atenção é que nessa conversa de Jesus com Pedro, normalmente Jesus falava ali para o Pedro: apacenta as minhas ovelhas, apacenta os meus cordeiros. Ou seja, Jesus está falando da igreja, da sua igreja. E ele diz a Pedro: Pedro, você me ama? Se você me ama com ágape, apacenta os meus cordeiros. Porque o filéu não é suficiente para você amar a igreja. É isso que Jesus estava dizendo ao Pedro. O Pedro ia ser
um dos líderes, assim, primeiro líder lá na igreja naquele momento, um dia de Pentecostes, que recebeu o Espírito Santo, que pregou o sermão, que houve as primeiras conversões, vai ser o primeiro líder da igreja, enquanto a igreja ainda está ali em Jerusalém. Para que isso tudo acontecesse, o Pedro tinha que amar a igreja. Para amar a igreja, você precisa do amor ágape. Você não consegue amar a igreja apenas com filéu. Para apacentar os cordeiros do Senhor precisa de ágape. Então o que eu quero colocar para você nessa devocional, mas esse dia é o seguinte: muitas pessoas vêm para a igreja de Deus, muitas pessoas se aproximam de Deus, mas eles não vêm a Deus e não deixam o amor ágape, não deixam Cristo, né, dentro deles amar a igreja, amar as pessoas que estão em torno de si. Muitas pessoas vêm para a igreja e elas só têm um amor filéu. Eles gostam, acham bonito, têm um carinho, têm uma simpatia, têm uma amizade com os irmãos da igreja, assim como elas têm uma amizade com Deus, gostam muito de Deus. Infelizmente, muitas pessoas vêm para o reino de Deus e elas realmente não entregaram sua vida para Jesus e não deixaram Jesus viver através delas, porque Jesus mostraria esse amor verdadeiro e sacrificial. Então são pessoas que podem ficar anos e anos no meio do povo de Deus, e elas apenas têm um carinho, têm um gosto, têm uma amizade. E quando o amor que está no coração de alguém não é o amor ágape, é apenas o amor filéu, então essa pessoa não vai dar vida pelo Senhor e também não vai dar vida pelos irmãos. São pessoas que não permanecem, que qualquer coisa se afastam, se distanciam dos irmãos, não querem conviver com os irmãos. Por isso eu estou te dizendo nesta devocional algo que Deus tem falado comigo, por isso eu estou passando. Você só permanece no meio do povo de Deus, você só vai ter prazer de estar na igreja junto com o povo de Deus, a igreja que Jesus disse que é edificar. Você só consegue estar nos cultos, nas reuniões, junto com o povo de Deus, se realmente tiver no teu coração o amor ágape. Porque esse amor ágape você consegue apacentar as ovelhas, ou seja, você consegue participar e deixar Jesus cuidar das ovelhas dele, cuidar da igreja através de você. Agora, se dentro de você não tem o ágape, você talvez vai estar na situação de Pedro, apenas com o filéu, com uma amizade, com uma simpatia, um carinho pelos irmãos, mas isso não é suficiente para que você se mantenha na igreja do Senhor até a volta dele. Pensa um pouquinho, reflita sobre isso. Se você realmente entregou sua vida para Jesus, deixa o amor de Jesus se manifestar através de você. Ame os irmãos, ame a igreja, viva junto com o povo de Deus, porque só o ágape realmente consegue fazer você viver com os irmãos. O filéu, infelizmente, ele uma hora acaba. Deus te abençoe e até a nossa próxima devocional.